Bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, chegou hoje da China depois de 5 dias de visita de Estado àquele país. O Presidente da República está satisfeito com os resultados da visita e anunciou a vinda esta semana de uma delegação de 150 empresários chineses. Filipe Nyusi desembarcou pouco depois das 18 horas deste domingo no Aeroporto Internacional de Maputo e mostrou-se um homem satisfeito pelos resultados alcançados nos 5 dias de visita de Estado à República da China. O objetivo principal era, no novo ciclo de governação, reatar e reforçar as relações de amizade e de cooperação com a República Popular da China. Deu, e não só, nós tínhamos objetivos concretos de ir ver a experiência chinesa nos assuntos que mais interessam ao nosso país. Fomos ver a área produtiva, a área do capital humano e fomos bem sucedidos das visitas que tivemos e mesmo os fóruns onde participamos com os empresários, porque os dois países agora estão a embarcar numa cooperação onde o setor privado é privilegiado. Então, para nós, tivemos sucessos. Pelo sucesso da visita, o Presidente da República anunciou para ainda esta semana a chegada de uma delegação composta por 150 empresários chineses para materializar os consensos alcançados durante a estadia na China. Já esta semana, próxima, normalmente a semana começa no domingo, vem mais de 150 empresários chineses para começar a matriz que desenhamos para vir aplicar do estado de Shandong e não só, e mais outros estados. Acreditamos que muita coisa vai mudar. Tudo o que fazemos é para resolver problemas da estabilidade, da paz em Moçambique, é também para a regulação da economia e do crescimento. É por isso mesmo que somos dirigentes. Foi também neste âmbito, mas isso não significa que fomos encontrar solução lá, porque as soluções estão aqui em Moçambique. É mais trabalho, mais produção. Depois de visitar a China, o Presidente da República escala esta semana a província de Tete. O Presidente da República comentou ainda sobre os ataques na zona centro do país. Filipe Nyusi mostrou-se satisfeito com o sinal da Renamo, mas defende que o partido deve se desarmar. Nada surge ao acaso. O anúncio já era previsto e até quando estivemos em Cabo Delgado, depois de Niassa, da visita, devem ter acompanhado os nossos comícios quando dizíamos que algo terá que acontecer. É a alegria dos moçambicanos, mas os moçambicanos não se alegram simplesmente por reuniões, alegram-se pela estabilidade e pela paz efetiva. Não está bem a situação, porque incluindo hoje, ontem houve ataques, então o facto de ser anunciada a equipa para poder falar ou preparar o encontro do governo não é tudo. O importante primeiro é parar com armas que matam os moçambicanos, mas nós vamos continuar a seguir todos os passos. É já amanhã que a empresa MAM deve pagar a primeira prestação do empréstimo contraído com garantia do Estado. São 168 milhões de dólares norte-americanos, um valor que pode ser assumido pelo Estado, já que a empresa está em dificuldades. As palavras do Ministro da Economia e Finanças no Parlamento na passada quarta-feira faziam soar o alarme. A empresa, neste momento, está a negociar para reestruturar, porque ainda não tem receitas suficientes para pagar. A MAM, criada em 2013 para prestar serviços de segurança marítima, é uma das empresas cuja dívida foi escondida do Parlamento e do Fundo Monetário Internacional. Nos últimos dias, a empresa estava a tentar renegociar os prazos do pagamento junto dos credores. Adriano Malian disse que se a negociação falhar, o dinheiro terá que vir dos cofres do Estado, lançando uma forte pressão sobre o orçamento. Portanto, eles estão a negociar com os financiadores para reprogramar, que é para isto não cair no Orçamento Geral do Estado. E nós estamos satisfeitos com isso, porque o contrário seria difícil nós termos que ir buscar
dinheiro do orçamento para pagar essa dívida. E amanhã a Comissão Permanente da Assembleia da República vai analisar o esclarecimento sobre a dívida pública prestado pelo Ministro da Economia e Finanças às comissões. O encontro pode decidir convocar uma sessão extraordinária para explicações em plenária. Depois da prova de fogo de Adriano Malian junto das comissões, o governo pode ser novamente chamado ao Parlamento para explicar aos 250 deputados a polêmica sobre as dívidas com garantia do Estado. Esta convocação está dependente do posicionamento a ser tomado pela Comissão Permanente, que se reúne esta segunda-feira para discutir se o Ministro da Economia e Finanças foi convincente ou não. Estamos a ouvir o governo, ouvimos as comissões, vai haver uma sessão. Pensamos que, apesar de não estar convocada, porque efetivamente vamos ter um encontro da Comissão Permanente na segunda-feira, pensamos que a reunião da segunda-feira vai tomar alguma decisão para que o mais breve possível o governo possa vir explicar, porque nós moçambicanos somos os primeiros que queremos saber o que aconteceu, não é? E penso que esse é do nosso interesse. A dívida pública foi um dos temas abordados numa audiência que Verônica Macamo concedeu ao embaixador dos Estados Unidos da América em Maputo. Durante o encontro, a presidente da Assembleia da República explicou a Dean Pittman as razões que inviabilizaram a convocação da plenária que tinha sido exigida pela RENAMO. Expliquei também ao seu embaixador que da outra vez não deu, porque efetivamente o problema estava a ser despolitado, ainda não havia informação, não se discute uma questão sem informação. Todos têm que ir para lá conhecendo o mínimo, ou tendo a informação mínima para efetivamente poder discutir com propriedade e com profundidade necessária. Enquanto a dívida vai sendo esclarecida, o governo já prepara um plano de austeridade para cobrir o déficit criado com a suspensão do financiamento dos parceiros de cooperação. Empresas de diferentes ramos de atividade poderão fechar em Nampula devido ao arrefecimento da economia e a tensão político-militar. Os operadores queixam-se de baixos rendimentos e de estar a enfrentar dificuldades para cobrir despesas de funcionamento. Operadores de diferentes ramos dizem estar a ser insustentável nos últimos meses manter em funcionamento a atividade que realizam na província de Nampula, por um lado, devido à subida do dólar e, por outro, por causa dos ataques perpetrados pelos homens armados da RENAMO. Empresas transportadoras exercem atividade a partir da província de Nampula. Encontram-se numa situação preocupante porque, nesse preciso momento, não estamos a ter passageiros e os poucos carros que saem da província de Nampula para o centro e sul do país são viaturas que dia após dia estão sendo atacadas. Dentro do meu estabelecimento, esta é a hora do almoço, seria a hora de pico, conforme vê, a casa está completamente vazia. As pessoas não têm dinheiro, nós também não temos dinheiro, a situação está extremamente crítica, o custo dos produtos não chegam à província de Nampula e para aquele que tem algum produto, os preços dispararam. A nível de CTA, a província de Nampula tem enfrentado muitos constrangimentos na parte da subida dos preços, que vem derivada da subida do dólar e da instabilidade política. Os operadores acrescentam ainda que já estão a encarar dificuldades para pagar salários e outros compromissos. Dado o cenário, aqueles aventam a possibilidade de virem a fechar as portas. Há operadores que correm o risco de fechar as portas na sequência disso? Há operadores, eu já sou um deles, já não estou a ter recursos suficientes para poder manter as casas em condições. Porque quando a gente não tem clientes, não paga salário, o que é que nos sobra mais? Já temos empresas que desde o mês passado não estão a pagar os salários dos seus trabalhadores. Temos empresas que até hoje estão com dificuldade de pagar aquilo que é as suas prestações ao banco. Temos empresas que até hoje que ainda não se sabe o que vai acontecer até no final deste mês, se terá dinheiro para pagar o combustível. Grande parte dos produtos consumidos e material utilizado nesta província são adquiridos na capital do país e na África do Sul.
O velório do economista e antigo diretor executivo da nova Parceria para o Desenvolvimento de África, Firmino Mucavel, está agendado para amanhã, segunda-feira, no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. O velório começa às 9 horas da manhã, sendo que o funeral será realizado no cemitério de Ilhangué às 13 horas. Firmino Mucavel morreu vítima de doença na passada quinta-feira numa unidade hospitalar na vizinha África do Sul. O corpo foi transladado ontem de manhã de Joanesburgo para Maputo. Prosseguimos com outras notícias. Produtores agrícolas no distrito de Govuro, em Inhambane, correm o risco de perder parte significativa das plantações devido às avarias dos sistemas de irrigação. O ministro da Agricultura foi ao terreno e promete ajudar os agricultores. Com a falta da chuva que se faz sentir em alguns pontos do país, muitos agricultores recorreram a pequenos e médios sistemas de irrigação para conseguir algum resultado na sua machamba. Porém, em Govuro, nem mesmo os sistemas de irrigação ajudaram e os produtores queixam-se da avaria de pelo menos 3 deles naquele distrito. As causas do não funcionamento é devido das máquinas que estão avariadas. Temos o sistema de regadio de centro penitenciário. E este sistema aqui funciona, está em funcionamento, só que na primeira época teve problemas. Também teve problemas de avaria de motobomba. A falta da chuva aliada à avaria dos pequenos sistemas de irrigação complicou as contas dos agricultores em Mahave, que até o momento não conseguiram tirar quase nada das suas machambas. Para o milho, na campanha passada foi 2.700 toneladas e esta campanha foi 0. Mapira foi 1.800, esta campanha 0. Arroz 0. Batata doce, 15 toneladas, para esta campanha 0. Tomate, 60, para esta campanha 0. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, diz que para contrariar a estiagem, o Ministério equaciona apostar em pequenos sistemas de irrigação com diversas fontes de energia. Tudo o que é tecnologia que permite fazer o uso cada vez mais eficiente dos recursos naturais é bem-vindo. Portanto, sob o ponto de vista de fonte de energia dos sistemas de irrigação, certamente que está equacionada a possibilidade de usar energia solar e motobombas e eletrobombas de acordo com as condições específicas de cada zona. Um exemplo concreto dos efeitos da estiagem aqui no distrito de Govuro é esta região na localidade de Mahave. É que precisamente aqui onde estamos, há anos atrás era uma lagoa e que hoje ficou completamente seco. Para as comunidades, resta apenas a esperança de aproveitar o pouco da umidade desta região. O governador da Zambésia impulsou novos diretores provinciais e um administrador distrital. Abdul Razak diz que não quer intrigas nem fofocas e apelou ao cumprimento das medidas de austeridade. Dos impulsados destaca-se Emílio Américo Lopes para o cargo de administrador de terra. Lopes foi assessor do presidente Armando Guebuza durante a sua governação. Arnaldo Juiz, impulsado para o cargo de diretor provincial de Indústria e Comércio. João Rodrigues para diretor de Trabalho, Emprego, Segurança Social. Ter espírito de austeridade e poupança e evitar o esbanjamento. Não perder tempo em criticar o predecessor e fomentar intrigas e fofocas, mas concentrar-se no seu trabalho que o plano e o programa setorial e territorial preconizam. Devem desenvolver a cultura da honestidade e da transparência nos vossos atos, inspirando uma confiança e admiração da população no combate contra a corrupção, nepotismo, as doenças endémicas, o analfabetismo e outros males que retraem o desenvolvimento da província de Zambésia. O
Os empossados dizem que vão fazer de tudo para cumprir com a missão ora confiada. Há desafios permanentes nesse momento que são otimizar os recursos disponíveis para atingir as metas, portanto, desenhadas. Sabemos que o setor da indústria e comércio, portanto, é um setor que está coberto da terceira prioridade do Programa Quinquenal do Governo e consiste, portanto, na promoção do emprego, da produção e da produtividade. Os grandes desafios do setor do gênero, criança e ação social é atender a população vulnerável, sobretudo os idosos, crianças órfãs e vulneráveis, deficientes e mulheres chefes de família. Ao todos tomaram posse 9 diretores provinciais e 1 administrador distrital. Mais da metade da população de 6 distritos de Cabo Delgado vive com filariase linfática, uma doença que provoca inchaço nos órgãos genitais masculinos, pernas e nos braços. O setor da saúde vai levar a cabo uma campanha de tratamento da doença. Cabo Delgado é a segunda província mais afetada pela filariase linfática no país, com prevalência que varia de 11% a 66%, sendo os distritos de Mocimboa da Praia, Muidumbi, Moeda, Nangade, Chiure e Namuno, com mais da metade da população a viver com esta doença infecciosa provocada por um pequeno bichinho, a filária, que é transmitida pelo mosquito Culex. A doença caracteriza-se, na maior parte das vezes, por um período longo sem sintomas. Neste período, o indivíduo que tem as microfilárias dissemina a infecção para as outras pessoas através dos mosquitos que o picam. Depois deste período, passamos a um período em que o indivíduo apresenta sinais e sintomas gerais. O setor da saúde realizará de 23 a 27 de maio corrente uma campanha de tratamento massivo da filariase linfática, que nos casos complicados é hidrocelo, que se trata através de cirurgia. Este tratamento massivo é uma forma de prevenção destas doenças. Mas temos outras formas de prevenção que todos nós, a todos os níveis, podemos levar a cabo, como a eliminação dos criadores de mosquitos, evitando ter águas estagnadas, lixo, latas, garrafas, pneus ao redor das nossas residências, o uso de redes mosquiteiras. Para além da filariase linfática, também haverá tratamento de bilharziose, que se realizará apenas no distrito de Palma. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para esta segunda-feira. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus para Maputo e uma mínima de 15 graus. 26 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 14 graus. Para Inhambane, prevê-se uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. Caminhamos para o centro do país. Beira poderá registrar uma máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. 23 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 14 graus. Para Tete, prevê-se uma máxima de 29 graus e uma temperatura mínima de 20 graus. Chuvas para Climane, com uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19 graus. E para o norte do país, para Nampula, prevê-se chuvas com uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17 graus. 28 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 17 graus. Para Lixinga está previsto uma máxima de 22 graus e uma temperatura mínima de 10 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora.
Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Kevin Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que... Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos agora olhar a atualidade internacional. Foram hoje publicadas as primeiras imagens dos destroços do avião egípcio MS-804, que se despenhou na madrugada de quinta-feira no mar Mediterrâneo, matando 66 pessoas, na sua maioria egípcios. Destroços foram localizados a cerca de 290 quilômetros a norte da cidade costeira de Alexandria, no mar Mediterrâneo, mas até agora a causa da queda continua por apurar. Existe a tese de atentado terrorista e também de uma falha técnica. Os destroços incluindo objetos pessoais dos passageiros, assim como parte da fuzilagem do aparelho. Segundo informações recentes, antes de se despenhar, o aparelho teria enviado sinais indicando ter detectado fumo a bordo.
Informações avançadas por um órgão de comunicação norte-americano sugerem ainda que as equipas de resgate teriam igualmente detectado a caixa negra do aparelho. O voo MS-804 efetuava ligação entre Paris e Cairo. A bordo seguiam 66 passageiros, na sua maioria de nacionalidade egípcia. O segundo grupo, mais numeroso, era composto por passageiros franceses. No Egito, familiares e amigos dos passageiros que seguiam no voo MS-804 reuniram-se numa mesquita de Cairo para uma cerimônia especial em memória das vítimas. O voo MS-804 da Egipto partiu de Paris antes da meia-noite de quinta-feira, depois de ter estado em Egito, na Eritreia e em Tunis. O último contacto foi feito em espaço aéreo grego, aparentando normalidade. Antes da entrada em espaço aéreo egípcio, a aeronave deixou de responder ao controle terrestre e desapareceu dos radares. Na atualidade esportiva, o Machaquén venceu o Costa de Sol no derby da 10ª jornada de Moçambola 2016 por uma bola sem resposta. Com este resultado, os tricolores passam a somar 16 pontos. Duas equipas que não têm estado bem na presente época procuravam a todo custo a vitória para sacudir a crise de resultados que os persegue. Por diversas vezes, os canarinhos tentaram surpreender o guarda-redes tricolor com remate a meia distância. Só nos instantes finais é que o Machaquén equilibrou os acontecimentos e neste livre de Mayonda a bola ganhou altura e perdeu-se pela linha de fundo. A segunda parte trouxe mais qualidade de futebol, embora o Machaquén tenha passado a jogar com menos uma unidade devido à expulsão de Massawa. O Costa de Sol esteve perto do golo neste cruzamento, com a bola a embater no poste e na recarga o remate do atacante canarinho saiu por cima. E chegou a introduzir a bola na baliza de Guerrugo, mas Ruben estava em fora de jogo. Numa jogada de contra-ataque do Machaquén, pediu-se penalti quando Paito caiu na área, mas o árbitro deixou jogar. O empate deixava Chiquinho Conde irritado e a tentar puxar a sua equipa para a frente. E foi nesse esforço que chegou o golo. Cruzamento da esquerda e do quinto andar, Butana cabeceou para o fundo das malhas. Muito mal batido Gervásio no lance. Depois foi o Costa de Sol a correr atrás do prejuízo, como neste lance em que a bola embate num defesa e quase trai Guerrugo, que esteve atento. E terminou o jogo com a vitória dos tricolores a deixarem o Costa de Sol abaixo da tabela classificativa. Uma primeira parte monótona. A segunda parte, entramos praticamente com uma contrariedade, jogamos com menos uma unidade, mas conseguimos correr mais e fomos premiados lá para o final com um golito. Isto sabe a um bônus. Fechamos-nos muito bem na defesa, não demos espaço aos avançados do Machaquén, mas na alta competição, quando comete-se fifas do jeito em que cometeu o Gervásio, eu acho que isto acaba deitando tudo abaixo. E o Ferroviário de Maputo venceu este domingo a Liga Desportiva de Maputo por 1-0 na 10ª jornada de Moçambola 2016. As equipas do Ferroviário de Maputo e da Liga Desportiva desceram para o relevado do estádio da Machava com o rótulo de dois principais candidatos à conquista do título. As duas formações procuravam fazer o seu estilo de jogo para conseguir marcar o mais cedo possível, mas até a entrada do primeiro quarto de hora continuavam empatadas e sem criar lances de perigo. A partida estava equilibrada e os locomotivas privilegiavam as entradas pelos flancos e num desses lances, Lewis chegou atrasado para responder com êxito a este cruzamento tirado por Jair. A Liga circulava a bola, sem no entanto conseguir visar a baliza adversária. Saci, do Ferroviário, esteve bem enquadrado com a baliza da Liga, mas chutou para fora. Depois foi-se ao intervalo. Na etapa complementar, ambas equipas voltaram com a mesma determinação demonstrada na etapa inicial. Ainda assim, o golo teimava em não aparecer. Gito teve tudo para colocar o Ferroviário em vantagem e sozinho com o guarda-redes fez isto. Mas Lewis, quando teve a oportunidade, de cabeça balançou as redes da Liga e fez o 1-0 a favor dos locomotivas aos 65 minutos.
Sonito teria empatado a contenda neste lance onde, com a baliza totalmente escancarada, chutou para as nuvens. Antes do fim do jogo, o Ferroviário ainda mandou uma bola ao ferro por intermédio de Lewis. Um golo, 3 pontos estão lá, estamos todos de parabéns, temos que continuar a trabalhar, a melhorarmos, principalmente nesse aspecto da finalização, nos próximos jogos. Estamos em primeiro por mérito próprio. E temos ganho os jogos e temos merecido este primeiro lugar. Ainda hoje mostramos aqui que somos líderes do Moçambola, não é por acaso, porque jogamos bem, praticamos bom futebol. Quem vai assistir à Liga não se arrepende de ir ao estádio. Agora, infelizmente não conseguimos converter as nossas oportunidades, uma com a baliza completamente aberta. Tem acontecido muitas vezes isto e é de estranhar. Este foi o último jogo do lateral esquerdo do Ferroviário de Maputo, Edmilson, que segue para a Academia do Sporting, em Alcochete, Portugal. O Festival Asgo arrastou massas no segundo e último dia do espetáculo, que uniu diversos grupos nacionais e internacionais. O público vibrou a todo instante, mas os aplausos intensificaram nas atuações de Zahara e Azagaia. A voz da sul-africana Zahara era uma das mais aguardadas na 6ª edição do Festival Asgo. Foi um dos momentos mais altos do segundo dia. A cantora fez o público vibrar com os seus maiores êxitos. Do Sul. A viagem musical seguiu para Nova Zelândia. O público mudou-se para o outro palco com a esperança de ver uma banda, mas todo o som que se ouvia era obra da artista Esther. A música ligeira moçambicana foi bem representada neste dia através de Chidi Menguana e a sua guitarra falante. Não faltou emoção perante a performance de uma das lendas da música moçambicana. Estou a gostar de estar aqui com este público maravilhoso, com os cantores que eu estou a reviver praticamente. A multiculturalidade, né? Grupos diferentes de vários países, também público diferente, muito nice, muito nice. Estou a achar uma coisa muito bem organizada. Boa iniciativa e que deveriam haver muito mais como este. A juventude também não descarrilou. Fruto de um dos reality shows da STV, Deltino Guerreiro realizou mais um sonho: cruzar palco com nomes sonantes, e o jovem honrou o convite. O espetáculo não seria o mesmo se a Azagaia não constasse do elenco. O rapper moçambicano parou literalmente o campus da Universidade Eduardo Mondlane. A sua poesia revolucionária incendiou o local e contagiou cada ouvido e cada mente. Quando eu disser asa, vocês dizem caia. Quanto mais perto da verdade, mais perto da funerária. Mais luz de fatos de luxo em casas de praia. Mais perto do povo em casas de construção precária. Azagaia Master, diz a verdade. Esta foi a mostra da música e artes moçambicanas e do estrangeiro. É mais uma edição do Festival Asgo. É por isso que quando a Azagaia fala, a bola. Muito bem, assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Voltamos amanhã, mesma hora. Até lá.